Obrigado pela chamada, Murilo. Começando mais um programa. Peço licença a você, telespectador, para poder entrar na sua casa. E hoje vamos trazer mais um tema voltado à Previdência. Vamos falar do planejamento previdenciário. Você sabia, caro telespectador, nosso trabalhador, que existe o planejamento previdenciário e isso pouco é difundido, isso pouco é discutido? Pois é, existe sim essa modalidade. E o que consiste o planejamento previdenciário? Nós temos muitas dúvidas, a gente que trabalha se preocupa em trabalhar, pagar a conta, resolver o problema, mas e o futuro? E o futuro? O que a gente espera? O que a gente quer? E foi pensando nisso que existe o planejamento previdenciário. O que consiste um planejamento previdenciário? É quando o trabalhador ele vai atrás dos seus direitos, dos seus dados no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, fornecidos pelo INSS, e ele vai saber quanto tempo ele tem, com quanto tempo falta para ele se aposentar, qual ou quais as melhores aposentadorias, ou seja, se ele tem trabalhos considerados especiais, com insalubridade e periculosidade, ele vai se aposentar mais rápido, e aí vai discutir se só o RMI, que é a renda mensal inicial, ou seja, compensa eu trabalhar um pouquinho a mais para ganhar mais lá na frente, ou compensa eu me aposentar já e ter uma vida mais tranquila, continuar trabalhando, enfim. Realmente saber se todos os registros na carteira estão no CNIS, se os patrões repassaram os dinheiros, os descontos do INSS para o governo, porque senão, senhores, chega na hora de aposentar, fica aquela correria, fica aquela preocupação, aquela angústia de falar, puxa vida, como eu não vi isso antes, o meu patrão não repassou, agora o INSS não quer contabilizar com o meu tempo. Então isso é o planejamento previdenciário. É toda uma pesquisa que ela é feita antes, talvez muito antes, de se dar a entrada no INSS, para saber, todos os meus registros, eles estão no CNIS? O INSS sabe de tudo isso que eu trabalhei? Desses registros, o INSS recebeu as devidas contribuições? Quanto tempo eu tenho? Desses registros meus, são especiais ou comum? Porque se são especiais, o trabalhador deve ter consigo o PPP, que é um laudo fornecido pela empresa falando que o trabalhador efetivou todo aquele serviço em condições insalubres ou perigosas. Saber o quanto tempo falta e calcular a renda futura. É a preocupação de todo mundo. Fala, poxa, trabalhei tanto, com quanto que eu vou me aposentar? Não posso me aposentar com uma renda minguada? Trabalhador, isso tem solução. É o planejamento, você planeja. Fala, puxa vida, eu vou me aposentar daqui 10 anos, mas eu quero ter uma renda de X. E aí você passa a fazer a contribuição das diferenças, caso não dê. Você vai planejar o futuro. Olha, eu quero me aposentar no teto do INSS. Com quanto eu tenho que contribuir nesse período que me falta para atingir o tempo? Ou simplesmente, eu quero parar de trabalhar, não aguento mais, não me importa o salário, quanto tempo falta? O planejamento serve para isso. Para que o trabalhador ele saiba as opções que ele tem. Ele tem na mesa, jogam-se as cartas, ele tem na mesa, pode aposentar por tempo de contribuição, pode aposentar especial, pode aposentar por idade, pode aposentar por invalidez, ou seja, tudo isso é feito mediante um planejamento previdenciário. Todas essas informações que estão no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, estão lá à disposição do trabalhador, do contribuinte. Isso só carece de uma interpretaçãozinha. E digo, nossos advogados em Mococa são muito bons nisso daí.
Só pegar um quinis, levar para um advogado, ele vai saber interpretar, ele vai saber fazer esse planejamento, ele vai tirar essa angústia do trabalhador, ele vai poder dar as opções para o trabalhador aposentar, explicar o que aconteceu, o que está faltando e já ir programando todos os documentos necessários para a aposentadoria, para não ficar em cima da hora aquela correria de busca documento e procura isso e procura aquilo e a empresa fechou. Então já vão se preparando, já vão fazendo seus planejamentos para que na hora H não precise de correria. Eu espero ter ajudado o nosso amigo trabalhador, nosso amigo contribuinte. Tenha aqui um grande abraço e obrigado pela sua audiência. Hoje eu vou tratar o último tópico dos 7 que eu havia prometido e eu julgo ser o mais importante dos tópicos, né? Que seria a mudança de hábitos. A família tem que entender os benefícios da mudança de hábito, como eu disse antes, a redução de contas, a redução saber lidar com o dinheiro, fazer esse planejamento de custos, de gastos, saber onde seu dinheiro está indo. Então, a mudança de hábitos faz muito necessário. Quando você tem essa mudança de hábitos da família, a coisa começa a acontecer. Você começa a perceber que o dinheiro vai sobrar, que as coisas começam a entrar no eixo, que as dívidas vão sumir, que você começa a guardar dinheiro. Mas a mudança tem que ser geral, tem que ser em toda a família. Não adianta uma pessoa só mudar, os demais continuarem, porque, ou seja, a pessoa está guardando e o outro está gastando. Não vai resolver. Tem que ser uma mudança na família toda, né? Eu acho que é a mais importante e a mais difícil. Mas depois que isso acontece, isso vira uma rotina, né? Se vira uma rotina, então as coisas acontecem de forma natural. É muito importante a mudança de hábitos, é muito importante que a família inteira entenda todo esse processo, toda essa mudança, todo esse processo, né? Isso é fundamental. Mas sem dúvida é a mais importante das dicas.